Olá, turminha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando com saúde. Vamos lá para mais uma aula de matemática? Na aula de hoje, a gente vai fazer diferente. Não vamos ver trigonometria, tá? A gente vai começar com conteúdo de matrizes. É um conteúdo relativamente bom de se trabalhar, às vezes com um pouquinho de cálculo, mas é um conteúdo fácil de se entender, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Vamos lá começar. Matrizes, o que é a matriz? Tem nada a ver com o filme, tá? De matriz. A gente tem que a ideia de matriz se associa com a de uma tabela de números. É como se eu estivesse organizando os números, dados de alguma coisa em uma tabela, tá? Então a matriz seriam aqueles dados numéricos, organizados, é claro. O uso das matrizes no dia a dia é relativamente frequente em imagens da internet, planilhas eletrônicas, tabelas de dados. As matrizes terão importância essencial no desenvolvimento de sistema linear, que é um conteúdo que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então eu quero que vocês prestem atenção e vão aproveitar esse conteúdo, que eu sei que vocês vão gostar. Como é que eu represento uma matriz? Veja que é um exemplo só, tá? Elas podem vir, ó, os números eles são dispostos desse formato. Não é uma fração, é um número disposto em como se tivesse colunas invisíveis, tá? Então eu posso representar uma matriz com parênteses, como na primeira situação, com colchete na segunda, ou então com essas duas barrinhas de módulo na terceira situação, tá? As três representações, elas são comuns. Então, qualquer uma delas três representa uma matriz, ok? Vamos entender quais são as partes de uma matriz. A matriz, geralmente, ela é... Deixa eu anotar aqui. Ela é representada por uma letra maiúscula. Aqui, ó, certo? Uma letra maiúscula. E nós temos as colunas, que são essas aqui, ó. Uma coluna, duas colunas, três colunas, certo? Colunas. E as linhas são na horizontal. Nesse caso aqui eu tenho uma, duas, três linhas. Professora, sempre vai ter três linhas e três colunas? De jeito nenhum, de maneira alguma. A gente vai ver várias situações de matrizes com duas, três colunas, linhas diferentes, certo? Cada número desse representa um elemento da matriz, tá certo? E eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um elemento, eu tenho o 1. O 1 não significa dizer que o 1 é o primeiro elemento, não. Ele está na posição do primeiro elemento, tá? Que é um exemplo só. E outra coisa, geralmente nas questões a gente tem que as colunas e linhas, elas são chamadas de fileiras. Cada fileira, ela pode ser linha ou coluna, tá? Agora, quando eu falo em coluna e linha especificamente, eu estou falando que a coluna é na vertical e as linhas são na horizontal, tá bom? Vamos falar da nomenclatura. Essa parte é muito importante. Ah, tia, mas é só o nome da matriz? Não, não é por isso. Porque na nomenclatura de uma matriz, nós visualizamos as principais características da matriz. Por exemplo, olha, eu tenho aqui a matriz A, M vezes N. O que seria esse M vezes N? Aqui ele já indica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Esse primeiro número aqui, é um número, na verdade, é que está sendo representado por uma letra, tá? Mas, quando for representar uma matriz, é sim um número. Então, essa primeira aqui significa o número de linhas. Então, a matriz, vamos supor que é a matriz 3 por 2. 3 por 2, porque quando eu falo vezes, não, eu falo por, né? Então, a matriz A 3 por 2, quer dizer que essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Isso é muito importante, principalmente nas propriedades, nas operações entre matrizes. Cada elemento da matriz A, ela é representada pelo elemento A e J. Quem é A e J? Tá aqui, o elemento qualquer que está na linha I e coluna J. Esses números
e J, vou já mostrar, ele não é um número aleatório. Ele está ali para indicar em qual linha e em qual coluna aquele elemento está. Então, eu tenho aqui, ó, coloquei uma matriz generalizada aqui. Eu tenho a matriz A com os elementos 3 por 3, aqui essa matriz, tá? Então, o primeiro elemento é o elemento A11, não é A11, tá? É A11. Quer dizer o quê? Que está na primeira linha e primeira coluna. O elemento A12 está na primeira linha e na segunda coluna. A13 na primeira linha e na terceira coluna. E assim sucessivamente, tá bom? Por exemplo, o A32. Esse elemento, ele é um elemento da terceira linha e segunda coluna. Deu para entender? Por isso a importância da nomenclatura da matriz, ok? Lei de formação. Essa aqui é uma das principais questões que eu gosto de utilizar em matrizes, que é a lei de formação de uma matriz. Como assim uma lei de formação? É como se fosse uma função que determina os elementos de uma matriz. Quer dizer que todas as matrizes, elas são a partir de uma função, de uma lei de formação. É simples aqui, ó. Eu tenho aqui, escrever a matriz A, sendo que os elementos A e J, 2 por 3. Essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas, onde A e J é I mais J. Vamos formar essa matriz. Quando a gente monta generalizando essa matriz, eu vou ter aqui a matriz A com os elementos, como são 2 linhas e 3 colunas, eu vou ter A11, né? A12, A13, A21, A22 e A23. Vamos formar o primeiro elemento, A11. Na minha lei de formação, eu tenho que a lei de formação é um I mais J. Então, quem é o I? 1. Quem é o J? 1. Então, o elemento A11 vai ser igual a 2, que é o que nós temos aqui. Eu tenho A12, eu vou ter 1 mais 2, que é 3, isso só nessa lei de formação. Essa lei de formação ela é igual para todas as matrizes? Não. Cada matriz tem sua própria lei de formação, tá? Então, tem que se atentar quanto a isso. A13, 1 mais 3, que é 4. A21, 2 mais 1, que é 3. A22, 2 mais 2, que é 4. E A23, 2 mais 3, que é 5. Tipos de matrizes, claro, não podia faltar, né? Quando a gente vai olhar para as fileiras de uma matriz, nós podemos classificá-las em matriz linha, que é aquela que só tem uma linha, matriz coluna, que é aquela que só tem uma coluna, e a matriz quadrada. A matriz quadrada é uma das que a gente vai mais utilizar nos nossos cálculos. A matriz quadrada, qual é a característica dela? O número de linhas é igual ao número de colunas. Essa, por exemplo, é uma matriz de ordem 2, certo? Eu só posso falar desse formato quando eu estou falando de matriz quadrada. Se for uma matriz de ordem 3, quer dizer que tem 3 linhas e 3 colunas. De ordem 5, 5 linhas e 5 colunas. E assim sucessivamente, ok? Ainda na matriz quadrada, nós temos o seguinte, apenas na matriz quadrada existe as diagonais, que são a diagonal principal, certo? E a diagonal secundária. A diagonal principal, ela começa no primeiro elemento, A11, até o último elemento, tá certo? E a diagonal secundária é a oposta à diagonal principal. Depois a gente vai entender por que são tão importantes as questões das diagonais. Temos ainda outras matrizes também derivadas da matriz quadrada, tá? A matriz triangular inferior quer dizer o quê? Que os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0. A matriz triangular superior, que os elementos acima da minha diagonal principal é igual a 0. Isso é muito questão de... Eu não vou pedir a classificação dessas matrizes. Eu quero que vocês conheçam para, se porventura eu pedir em alguma questão, eu falar assim, eu tenho uma matriz que está sendo multiplicada por uma matriz triangular inferior. Então, a gente vai precisar entender esses conceitos, tá certo? Matriz identidade. Essa é uma das mais importantes em alguns dos cálculos que nós iremos fazer nas próximas aulas. A matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, tá? A diagonal principal é igual a 1, todos os elementos iguais a 1, e todos os outros elementos que não fazem parte da diagonal principal são iguais a 0, tá certo? E a matriz nula tem todos os elementos iguais a 0, essa é tranquila.
Vamos falar da igualdade de matrizes. Agora sim começam as operações entre matrizes. Duas matrizes, elas são iguais se e somente se são da mesma ordem, é claro, se tem o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas, ou seja, igual número de linhas e de colunas e seus elementos correspondentes são iguais. Então, se eu estou dizendo que duas matrizes são iguais, ela precisa ter o número de linhas iguais, o número de colunas iguais e cada elemento correspondente um ao outro tem que ser igual também. Senão, eu não posso dizer que elas são matrizes iguais, tá certo? Por exemplo, A e B. Tem a matriz A e B. Se eu estou dizendo que a matriz é igual a A é igual à matriz B, então quer dizer que o meu A é 1, o meu B é 2, o meu C é 3 e o meu D é 4. Porque os elementos respectivos têm que ser iguais. Os respectivos que eu falo é da mesma posição, tá certo? A adição de matrizes também é uma operação muito tranquila de se fazer. Se duas matrizes possuem a mesma ordem, basta somarmos os elementos correspondentes. Tia, eu posso fazer adição de matrizes de ordens diferentes? Não, não pode, tá? Porque vai sobrar elementos sem adicionar. Então, a gente só pode realizar a adição de matrizes se as ordens forem iguais. Então, nessa matriz aqui, A, ela é 2 por 3. A matriz B também é 2 por 3. Então, eu vou somar o elemento A11 com o elemento A11 do B11 da segunda matriz. Então, eu vou ter 1 mais 2, 3, 2 mais 5, 7, 3 mais 4, 7, 4 mais 1, 5, 5 mais 7, mais 2, 7 e 6 mais 9, 15, certo? Então, a adição ela é bem tranquila. Não tem muita coisa assim de diferente numa adição comum, certo? Só tem que ter cuidado quanto a essas particularidades, que eu só posso fazer essa soma se elas forem de mesma ordem. Propriedades da adição, claro que não pode faltar, né? Igualmente, na adição de dois números naturais, nós temos também as propriedades da adição de matrizes. Se eu vou somar a matriz A mais a matriz B, é o mesmo resultado se eu pegar a primeira matriz B mais a matriz A. Se eu fizer associativa, também eu tenho o mesmo resultado, tá certo? Se o elemento neutro, se eu somar todos os elementos de uma matriz com o zero, eu vou obter a mesma matriz. E elemento oposto ou simétrico, essa é uma propriedade adicional dos números naturais, né? Porque aqui nós temos o que seria essa matriz oposta. Seria todos os elementos da matriz original com o sinal trocado. Se eu tenho na matriz original 1, 2, 3 e 4, a matriz oposta vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? Subtração de matrizes segue o mesmo raciocínio. Eu vou só subtrair os elementos correspondentes, tá certo? Se A e B são matrizes de mesma ordem, para se fazer A menos B, basta subtrair os elementos correspondentes de A e B, mantendo-se os seus índices, ok? Agora nós vamos falar de produto. O produto de um número real por uma matriz, ele é bem tranquilo, porque eu vou multiplicar um número por todos os elementos da matriz, então eu vou obter o resultado. É bem fácil de se trabalhar. Basta multiplicar esse número por todos os elementos. Então, eu tenho 2 vezes essa matriz. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8. Ou 2 vezes 4, 8. Aí eu obtenho a minha matriz. Agora, quando eu falo de oposta, eu já até expliquei para vocês o que é a matriz oposta, né? Como se eu estivesse multiplicando a minha matriz por menos 1. Certo? Então, todos os elementos estão com sinal trocado. Se for menos 1, menos 2, 3 e 4, fica 1 positivo, 2 positivo, menos 3 e menos 4. Tá certo? É só trocar os sinais. Agora, vamos falar de matriz transposta. Eu sei que são muitas definições, mas com o passar da resolução de cálculos, a gente vai entendendo, tá? A gente vai fixando todos esses nomes. A matriz transposta ela é uma definição, é um tipo de matriz muito importante. Né? A partir dela, a gente resolve muitas questões. Então, vocês não podem deixar de lembrar, de entender o que seria a matriz transposta. Dada uma matriz A de tipo M por N, chama-se transposta de A e indica-se por AT. Basta trocar ordenadamente as linhas pelas colunas. O que quer dizer isso? Percebam aqui que a matriz A, 2 menos 3, 4, 1, 5 e 3. O que aconteceu?
A linha 2, menos 3 e 4, ou a linha, não, desculpa, a coluna 2, menos 3 e 4, virou linha na matriz transposta, 2, menos 3 e 4. A coluna 1, 5 e 3 virou linha na matriz transposta, 1, 5 e 3. Então, o que é a matriz transposta? É você trocar as linhas pelas colunas. Por isso, quando eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho uma matriz 3 por 2, a matriz transposta, ela fica trocada, fica 2 por 3, certo? Aqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas, e na transposta eu vou ter 2 linhas e 3 colunas, certo? Agora, quando eu falo de produto de matrizes, tia, a senhora acabou de mencionar o produto de matriz. Não, eu falei sobre o produto de um número real por uma matriz. Agora a gente vai falar de produto entre duas matrizes. E eu quero muita atenção, porque essa seria o ponto-chave mais difícil, na verdade, mais difícil não, que é mais trabalhoso, na verdade, essa é a palavra correta, para fazer em matrizes, certo? Quando eu falo produto de matriz, o produto AB é diferente de BA, certo? Já muda a partir daqui. Lá na multiplicação de números naturais, se você pega 2 vezes 3, é igual a 3 vezes 2. Na produto de matrizes, não. Se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B, eu não vou obter o mesmo resultado se eu pegar a matriz B e multiplicar pela matriz A. Vou já explicar por quê. O número de colunas da matriz da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Prestem atenção. Só funciona com matrizes quadradas? Não. Qual é a regra para se conseguir fazer uma multiplicação entre matrizes? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá certo? A gente vai já ver isso aí. O resultado terá o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Prestem atenção. Para que ela aconteça, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O resultado vai ser o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Eu sei que é bem misturado, mas vai dar de entender. Vamos aqui para uma explicação melhor. Para que haja o produto das matrizes, é necessário que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Olha aqui, se a minha matriz A e a matriz B, olha aqui que eu tenho que o número de colunas é N da matriz A, é igual ao número de linhas da matriz B. N por quê? O resultado dessa multiplicação ela vai gerar uma matriz onde eu tenho M linhas e Q colunas, tá certo? Vamos lá para a prática? Veja esse exemplo. Seja A, matriz 1, 2, 3, 3, 1, 2, e a matriz B, 2, 1, 3, 2, 4, 5. Existe produto de A e B? São duas perguntinhas. Existe produto de A e B? Justifique. Calcule o produto se existir. Vamos ver se existe. Sim, por que existe? Porque o número de colunas da primeira, que é 3 colunas, ele é igual ao número de linhas da segunda, que são 3 linhas. Tá certo? Então, sim, existe. Ó, sim, a ordem de A é 2 por 3 e a ordem de B é 3 por 2. Como o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, o produto existe e terá ordem 2 por 2. Vamos entender agora como é que funciona esse produto? Olha aqui. Para multiplicar esse produto, fazer o produto dessas matrizes, você vai fazer o quê? Os elementos da primeira linha pela primeira coluna da segunda matriz. Então, eu tenho aqui, ó, esse 1, deixa eu riscar aqui para vocês. Esse 1, ele vai multiplicar por 2. Esse 2 vai multiplicar por 3. Esse 3, ele vai multiplicar por 4. Essa produto você vai somar e vai obter o primeiro elemento, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Essa mesma linha vai multiplicar por essa coluna. Então, eu vou ter 1 vezes 1, 2 vezes 2 e 3 vezes 5, que está aqui embaixo, ó.
Olha, aqui está aqui embaixo. 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 5, que vai dar origem ao segundo elemento da minha matriz. Aí, o que eu vou fazer com a segunda linha da primeira matriz? Eu vou multiplicar da mesma formato. Vou multiplicar as linhas daqui pelas colunas dessa. Então, vou pegar a segunda linha pela primeira coluna. Então, fica 3 vezes 2, 1 vezes 3 e 2 vezes 4. E vou obter essa soma aqui embaixo. Depois vou pegar 3 vezes 1, que é com a segunda coluna, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 5, que eu vou obter aqui. Os resultados, ó, são 20, 20, 17 e 15. Eu vou multiplicar e somar esses produtos para obter o meu resultado. A gente vai treinar bastante na próxima aula com multiplicação de matriz. Eu estou antecipando, mas a gente vai treinar essa parte na próxima aula, tá certo? Vamos aqui pegar umas questões da apostila de vocês. Dada essa matriz, determine a sua dimensão. Qual é a dimensão dessa matriz? Quantas linhas e colunas ela tem? Ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, é uma matriz 3 por 4. Quem é o elemento A23? A23. O A23 ele vai estar na segunda linha e na terceira coluna. Então, quem é esse elemento? O número 6. O elemento A34, então tá na terceira linha e na quarta coluna, então é o elemento 15. É bem tranquilo de você identificar. Lembra que eu falei sobre a lei de formação? Pois a gente vai trabalhar com ela agora. Construa uma matriz 2 por 2, certo? Determinada pela lei de formação. O que é uma matriz 2 por 2? É essa matriz. A11, A12, A21 e A22. Essa é uma matriz 2 por 2. Vamos aqui obter na alternativa A essa matriz com essa lei de formação. I elevado a 2 menos 2J. Então, para o primeiro elemento, eu vou ter o I é o 1, então 1 elevado a 2, menos 2 vezes J, 2 vezes I, 1, não é isso? Ó, que é A1, 1. Do mesmo jeito, A1, 2, 1 elevado a 2, que é o I, né? Menos 2 vezes 2, que é o J. Lá no A21, 2 elevado a 2, que era o I, menos 2 vezes 1, que é o J. E 2 elevado a 2, menos 2 vezes 2, certo? Que o I é 2 e o J também é 2. Então, eu vou obter a minha matriz menos 1, menos 3, 2 e 0. Só é resolver essas operações. Na alternativa B, a matriz agora é com a lei de formação I vezes 1 mais J. Então, eu tenho aqui, ó. O I do A1 é 1. Então, 1 vezes 1 mais J. O J é 1. Então, 1 vezes 1 mais 1 dá 2. Então, 2 vezes 1, 2. O A1, 2. 1 vezes 1 mais J. 1 mais 2. O A2, 1. 2 vezes 1 mais 1. O A2, 2. 2 vezes 1 mais 2. E eu obtenho 2, 3, 4 e 6. Alternativa C. Veja que é diferente. Cada matriz ela pode vir com uma lei de formação diferente, tá certo? Então, eu tenho aqui 6 vezes 1 dividido por 1, 6 vezes 2 dividido por 1, 6 vezes 1 dividido por 2 e 6 vezes 2 dividido por 2. Eu vou obter 6, 3, 12 e 6. Basta seguir a lei de formação, tá bom? Esse aqui, J elevado a 3, percebam que nem o I eu utilizei. Então, não é necessário eu utilizar todos os elementos, o I e o J. Pode simplesmente utilizar só um, tá bom? Então, eu vou ter aí, ó, o J é 1, o A1, o J é 1. Então, fica 1 elevado a 3, o A1, 2, o J é 2, 2 elevado a 3. O A2, 1, o J é 1, 1 elevado a 3. E o A2, 2, o J é 2, 2 elevado a 3. Então, eu tenho aí 1, 1, 8 e 8. Viu? É bem tranquilo de se fazer. Vamos para a terceira. Dada a equação matricial a seguir, determine os valores das variáveis apresentadas. Então, aqui, lembra de igualdade de fração. Cada elemento correspondente, eles são correspondentes nas duas frações, nas duas matrizes, já que elas são iguais. Então, se eles são iguais, 2A menos 5 é igual a A mais 1, tá? Que são os elementos correspondentes. Resolvendo essa equação, eu vou ter que o A vai ser 6. Posso pegar aí que B é igual a 2A. O A é 6, né? Quase fica aí o B igual a 12. C mais 3 igual a 7. O C vai ser 4.
E para eu encontrar o valor de D, eu pego B mais C igual a D. O B é 12, o C é 4, então fica 16. O meu D é 16. E morre a questão, já que ele pediu somente as variáveis que estão nas matrizes, tá certo? Por fim, nós temos aqui o determinar o valor de x e y da equação. Tranquilo, do mesmo jeito. Eu tenho um produto de um número real por uma matriz, soma de matrizes e igualdade de matrizes. Eu posso dizer o quê? Ó? Eu tenho aqui uma equação matricial, na verdade. Eu vou multiplicar o 2 vezes x, 2x, mais o 1 igual a 11. Ó, 2x mais 1 igual a 11. Então, eu vou ter aqui, passo subtraindo, fica 2x igual a 10, o x é igual a 5. Falta encontrar o de y. 2 vezes 2y menos 1. Então, fica 4y menos 2 mais 4 igual a 18, certo? Resolvendo aí, eu vou ter 4y mais 2 igual a 18. Eu passo 2 para lá, fica 16. 4y vai ser igual a, ou y vai ser igual a 4. Deu de entender direitinho, não deu? Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenham se cansado. Eu sei que são muitos detalhes para se aprender, tá certo? A gente vai treinar mais na próxima aula, resolvendo questões e concluindo esse conteúdo, tá? Um abraço em todos vocês. Fiquem com Deus. Beijão.